Muitas vezes, quando o pastor Lenilton vai pregar, o pessoal fala assim, ai, lá vem ele com as palavras duras. Às vezes são palavras que não vão conforme o rio evangélico que hoje brota nas igrejas prega. Então a gente prega o que a Bíblia fala. Então a minha preocupação não é agradar o cristão, mas trazer a revelação bíblica para vocês. É o chamado maná escondido, como lá está em Atos capítulo 2, maná escondido, que Deus quer nos dar nos últimos dias, porque hoje está tudo revelado. Estamos a um piscar de olhos do fim do mundo. Então não tem mais o que esperar. Temos que entender a realidade. Então muita gente na hora que vê no Facebook fala, eu vou desligar e vou assistir lá o Apocalipse na televisão. Vai! Não tem problema. A dona Zeni também assiste o Apocalipse, hoje ela está aqui. Cadê a dona Zeni? Está lá atrás, mas ela está aqui hoje. Então eu não sou contra as coisas, mas eu acho que vocês ganham mais ouvindo a verdadeira palavra de Deus. In natura, verdadeira. Jesus falou, conhecereis a verdade? Vos libertará. Isso é muito importante. Amém? Então, o assunto hoje é um assunto que dá início a essa nova série de aprendizado que nós vamos desenvolver aqui. Eu estou pensando até em pegar esse caderno, sentar com os meus queridos administradores que me ajudam, né? O J1, sabe o que é J1? É o primeiro japonês que vai fazer a missão da AB Alfa no Japão, J1. Então, ele gosta de empreendedorismo e passar isso aqui numa apostila para vocês. Aí vocês aprendem também em casa. Apesar que vocês podem acessar depois no YouTube, no vídeo, né? Você pode pegar lá Pastor Lenilton Pregações, isso sobe para o YouTube daqui 24, 48 horas. Perdeu alguma coisa, você vai ter lá. Mas antes de falar hoje sobre autoridade, submissão e obediência, eu senti de Deus de trazer algumas palavras da Bíblia sobre o assunto ser rico ou não ser rico, ter ou não ter. Porque outro dia eu vi um vídeo na internet que o pastor falava assim, dá essa porcaria desse carro que você tem aqui com o documento, deixa no altar, e Deus vai te dar uma Lamborghini, Deus vai te dar um dobro. E aí aquilo me chocou um pouco, aí Deus mandou eu ler para vocês, está lá em 1 Timóteo capítulo 6, vou até tomar um trago de café agora, em homenagem aos que me assistem. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 6. Olha aqui, ó, a partir do verso 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Quer dizer, o estar contente é um ganho. Olha só, na piedade. A piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto que nada podemos levar dele. Verso 8, 1 Timóteo 6. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Aleluia. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Então olha só, foge dessas coisas. Interessante, é contra a teoria da prosperidade. E segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E olha no verso 17, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis,
que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então, tem um modo de chegar na vida eterna, não é assim, vou curtir essa vida, não, senhor. Olha o que ele diz aqui, ó, repartir de boamente e enriquecer nas boas obras. Essa é a riqueza que Jesus quer. Agora, olha o que diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, abra lá. Ai, pastor, eu queria ficar rico, o senhor é contra? Não, se Jesus te der, tudo bem, mas leia a Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 8, nem de graça comemos o pão de homem algum, olha aqui, ó, mas com trabalho e fadiga. Paulo pregava o evangelho de dia e trabalhava à noite, para quem não sabe, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Olha só, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então Paulo é contra o Bolsa Família. Paulo é contra aqui, ó, quem não quer trabalhar, não coma, entre em jejum, ou vá colher coquinho no meio do mato e coma. Sério isso, está vendo aqui, ó? Que interessante. Olha, se começar a ler, a gente não para, mas o que disse Jesus? Abra lá em Mateus, capítulo 5. Desculpa, Mateus 6, verso 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, o Deus das riquezas. Sério, então, a teoria da prosperidade dentro da igreja não é bíblica, não é bíblica. Jesus falou isso para o moço rico, em Mateus capítulo 19, abra lá. Pastor, o senhor está contra tudo que pregam, estou pouco ligando. Eu preciso trazer a porta estreita para você entrar, ainda que você não queira. Senhor, Jesus vai falar assim: vinde a mim, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí o pessoal vai falar: mas quando? Por que somos nós? Porque tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, estava nu, me vestisse, estava enfermo, fosse me visitar, e tal. Mateus 19, o moço rico, né? Lá no verso 16 em diante. Bom, não vou ler todo o texto, mas Jesus disse, verso 21, se queres ser perfeito, falou para o moço rico, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás o quê? Um tesouro no céu, e vem e segue-me. Isso deixa a pessoa meio atordoada, mas eu vou ter que dar tudo, eu não quero dar as coisas. Mas infelizmente, olha o que Jesus fala, e o jovem ouvindo esta palavra, porque ele era rico, e foi Deus que deu para ele, porque no Velho Testamento, a recompensa de quem andava na lei, era ser abençoado na carne, na matéria, nas coisas materiais. Então quem tinha muitos bens é porque ele estava de acordo com a lei, só que Jesus veio e quebrou a lei. Para quem não sabe, Jesus veio para os pobres desse mundo para serem ricos da fé, está lá em Tiago 2,5, fala isso. Jesus veio para os pobres desse mundo para serem ricos na fé, e herdeiros do reino irrepreensível. Então o jovem ouvindo essa palavra e ficou triste, falou assim: quem é este homem para mandar eu vender tudo? E retirou-se, porque possuía muitas propriedades. Aí Jesus disse aos seus discípulos:
Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Não é que é impossível, é difícil. Então, para o rico entrar, tem que cumprir o que está lá em Timóteo capítulo 6, que nós lemos. Ele tem que ter um modus vivendi especial, senão ele não entra. E o pobre que quer ser rico, ele às vezes deseja tanto aqui e não consegue, porque se ele conseguir, ele se desvia muitas vezes. Em São Bernardo, eu era médico de várias empresas lá numa época, e teve um diretor, na verdade, ele chegou à diretoria com muito custo, ele foi na igreja, tal, Deus o abençoou e o levantou. Quando o levantou, ele falou para a esposa dele: olha, eu não vou mais na igreja, agora eu sou diretor, eu tenho muitas atividades no final de semana. E a mulher falou: bem, pelo amor de Deus, foi Deus que te deu esse emprego, bem, não faz isso, o pastor conta com você no sábado, no domingo. Não dá, eu agora sou empresário e não sei o que, e estou na direção e tal. Irmãos, ele se desviou, passou 3 meses, não é que é maldição, mas ele teve um infarto e morreu, desviado da igreja. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então, irmãos, o que Jesus fala? Que é difícil entrar no reino. E outra vez vos digo que mais fácil é passar um cabelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no rico no reino dos céus. Eu estou fazendo apologia à pobreza? Não, senhor. Eu estou dizendo para você não perder tempo querendo bens materiais, porque não é bíblico. Bíblico é ter uma vida quieta, sossegada, modéstia, cheia de Deus, que nos dá tudo abundantemente para aproveitarmos. Deu, glória a Deus. Não deu, glória a Deus. Conseguiu, glória a Deus. Não conseguiu. Tem um emprego melhor, glória a Deus. Não tem, vou ficar com o que tem. Não tem nenhum, vou limpar lá o chão do irmão para ver quanto eu ganho. Vou fazer alguma coisa, o Senhor vai abençoar. Porque quando está no coração a pessoa fazer alguma coisa, Deus vai abençoar. Amém, irmãos? Não sei porque eu falei isso, mas eu senti, porque eu vi hoje esse vídeo de um pastor de uma igreja famosa, que tem até uma emissora de TV, não vou falar qual é, falando isso. Dê o seu carro que custa 100 mil, 200 mil, essa porcaria, dê isso aí, e Deus vai te dar um de 600 mil, você não tem fé. E eu falei: meu Deus, que é isso? O que virou a igreja de Jesus? Então, eu estou falando isso porque eu fiquei tão abalado com isso, que eu resolvi trazer esse assunto. Mas agora vamos na palavra do Senhor. Amém? E diga glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Teve gente que falou assim: como que eu não posso cumprir a lei? Alguém perguntou no coração, e Deus me falou agora que eu tenho que dar um texto para você. 2 Coríntios capítulo 3, abra lá. Eu estou respondendo alguma pergunta do coração de alguém. Mas como que ele falou para não seguir a lei? 2 Coríntios capítulo 3, verso 14. Fala sobre os judeus que continuam na lei. O seguinte: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, quem não sabe, aquela lei do Velho Testamento foi cancelada na cruz. A cruz te libertou, a cruz te livra da opressão maligna, da lei. Acabou. Você é livre para amar em nome de Jesus e para viver uma vida cheia do Espírito Santo. Amém, querido? Que bom que você entendeu isso. Então agora nós vamos falar sobre autoridade e a obediência. Mas por que falar sobre isso logo no começo dessa nova fase do curso? Que se você não entender o que o Senhor quer como fundamento para o seu reino, você não vai entender muita coisa depois. Eu estou vendo aqui, por acaso, um casal lá atrás que casou esses dias, Letícia e o Lucas. Vocês estão casados? É mesmo? Voltaram da lua de mel? Mostra lá, filma lá eles, olha lá. Levanta. Quem fez o casamento de vocês? Meu Deus, que perigo!
que bênção esse casal abençoado da igreja. Bem-vindos novamente, depois da lua de mel. Quer dizer que vocês estão casados já, dormindo juntos já? Que sério, hein? Muito sério isso. Deus tem misericórdia, abençoe. Amém. Muito sério, né? Casamento é isso, né? União de corpos. Que coisa séria. Mas amém. Mas a autoridade de Deus é o sustentáculo de todo o poder do universo. Entenda o seguinte: Deus tem a sua majestade, e a sua palavra tem tanta autoridade, que basta a palavra para os anjos se arrepiarem, para toda a existência ser coordenada e equilibrada. Céus e terra e tudo que existe estão segundo ordens físicas, se mantém em toda a existência por uma autoridade e equilíbrio. Ora, essa autoridade parte do trono de Deus. Guardem isso. A obediência a essa autoridade é o fundamento. Se quebrar essa autoridade, acabou o equilíbrio do reino. É o que aconteceu com Lúcifer. O que Lúcifer quis? Desobedecer a Deus. Acabou fora da luz para sempre. E isso está lá em Hebreus, capítulo 1. Hebreus 1, no verso 3, diz assim, falando sobre Jesus: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então Jesus é a expressa imagem da pessoa de quem? Do Pai. Quer conhecer o Pai? Olha para Jesus. Como é que o Pai pensa? Como Jesus pensa. Como é que o Pai reage? Como Jesus reage. Ele é a expressa imagem da pessoa do Pai. Muitos não conhecem o Pai, pensam que o Pai é sanguinário, porque não conhece a Jesus. E não conhece esse verso, que é claro, Jesus é a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então ele sustenta todas as coisas pelo sustentáculo da palavra. É como se chegasse aqui um general e falasse assim para todos os soldados: façam isso, todos fazem. Só que no exército isso acontece por uma obrigação, uma obediência impositiva. Ele é obrigado a fazer isso, senão ele é repreendido. Já no reino de Deus é por amor. A igreja se submete por amor. Em relação aos anjos, os anjos se submetem por obrigação, porque eles não têm o amor. Sabiam disso? Os anjos não têm esse amor, eles são impassivos. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Está lá em Hebreus 1,14. Mas a igreja não, a igreja que é composta por seres humanos, que somos nós, somos dotados deste componente divino chamado amor. Este amor faz com que nós sejamos obedientes conscientemente, voluntariamente. E isso é o que agrada a Deus. Quando desobedecemos, a custo. Não é bom. A perfeição está ligada à obediência. A pessoa pode jejuar, pode orar, pode ir para o monte, pode fazer reteté, o que quiser, conhecer a Bíblia de cor, pregar o Evangelho, mas se é insubmissa a Deus, não é obediente às autoridades estabelecidas, ela opera, ela vive segundo o chamado princípio satânico do caos, que é a desobediência. Isso é muito importante. O primeiro a fazer isso, quem foi? O primeiro que desobedeceu. Quem lembra? O primeiro pisou na bola. Não, o ser humano. Adão. Gênesis 2,17 diz lá. Olha lá, o que diz a Bíblia sobre Adão, o primeiro. Por isso que nós estamos até hoje aqui, entendeu? Por causa de Adão. 2,17, ó. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, olha aí, ó, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Acabou a história. Comeu, acabou a conversa. E ele fez o quê? Comeu. Desobedeceu, perdeu a bênção. Talvez Adão e Eva eram para ter filhos da bênção, filhos não com a herança carnal,
da maldição que ele herdou, mas filhos normais, porque é um homem e uma mulher. Não há problema nisso. A Bíblia fala, lá no capítulo 3, quando Deus falou para Eva, multiplicarei a tua dor. Ora, só se multiplica uma coisa que existia antes. Então a dor não era para ser tão grande, a dor de parto, mas foi multiplicada. Então já estava prevista a dor. Uma dorzinha para nascer já estava prevista, mas foi multiplicada. Então o parto já estava previsto por Deus. Como é que eu sei isso? Porque Deus falou assim lá em Gênesis 2: deixará o homem, pai e mãe, se unirá. Ué, como pai e mãe se só existia Adão e Eva? Deixará homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher? Como? Se só existia Adão e Eva. Então estava previsto o pai e a mãe terem filhos. Interessante isso, não? Havia uma previsão de benignidade. Deus queria uma semente de benignos, mas houve infidelidade de Adão. Como? Desobediência. Romanos, capítulo 5, abra lá. Diga glória a Jesus. Alguma dúvida? Romanos 5, olha lá, verso 19, porque como pela desobediência de um homem, então houve a desobediência de Adão, está aqui, ó. Muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Como Jesus obedeceu, somos justificados, perdoados, abençoados por Ele. Mas tem uma coisa, é preciso obediência. Saul perdeu a bênção, famoso Saul, primeiro rei de Israel. Por que perdeu a bênção? Desobedeceu. Ah, mas desobedeceu, mas ele queria ser bonzinho. Pois é, mas não importa as condições. Eu sei que está errado matar todo mundo, né? Até criancinha de colo, é um parecer nosso. Jesus não faria isso. Mas naquele momento, o Deus de Israel falou: mata todo mundo, mata todos os amalequitas. Era ordem. Mas Saul poupou Agag, o rei, poupou ovelha, poupou vaca, o povo foi poupando tudo para depois sacrificar. Só que daí Samuel falou assim, Deus falou para Samuel: estou indignado com Saul porque não me obedeceu. Aí o que disse Samuel para Saul? 1 Samuel capítulo 15, abra lá. Está entendendo ou está russo? Vocês estão bem? Não querem dormir não, né? Senão vocês vão lá fora e lavam o rosto. Coitado do Enio, veio de longe, né, Enio? Estou compadecido com você, viu? Olha só, 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Sacrifício, hoje, o que é? Jejum, promessas, promessas a Deus. Senhor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer 3 semanas de Daniel, de jejum de Daniel, vou orar de madrugada. Promessas, sacrifícios. Mas tem tanto prazer Deus nisso, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, que é desobediência, é como o pecado de feitiçaria, é macumba, dentro da igreja. Então está cheio de macumbeiro na igreja, macumbeiro que se rebela contra pastor, contra a palavra. Não é bem assim, eu vou viver minha vida, não preciso da igreja. Cuidado, irmão, não é assim. Não faça a tua vontade, faça a vontade de Deus, porque a rebelião é macumba, é feitiçaria. Olha aqui, é pior, e o porfiar não é bem assim. Mas por quê? Porfiar fica desafiando, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E assim perdeu Saul o reinado todinho, e passou para quem? Para Davi. Aí Davi pegou a bênção. Aí Davi não foi rejeitado, mesmo no adultério, Davi não foi rejeitado. Olha que interessante. Mesmo no adultério, Davi não foi rejeitado, pagou o preço. Porque quando a pessoa
entra em adultério paga um preço caro. Nunca mais a maldição se apartou da casa de Davi. Nunca mais. Amnon com Tamar, Absalão matou Amnon, Absalão quis pegar depois o pai, tomou conta do trono do pai, pegou as mulheres do pai. Davi fugiu do palácio. Aí Nabal lá jogava pedra nele. Ele falava: é o Senhor me castigando, deixa. Então nunca mais houve bênção total. Por quê? Por causa do pecado. Mas o de Saul foi pior, por incrível que pareça. O pecado de desobediência é muito grave. Olha só em 1 Reis, capítulo 13, um profeta foi diante de Jeroboão profetizar contra o incenso estranho que Jeroboão estava queimando. Abra lá em 1 Reis, capítulo 13. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. 1 Reis 13. Olha aqui, ó. A partir do verso 1 fala que um homem, não vou ler tudo para vocês, mas vou simplificar. Um profeta foi mandado por Deus assim: você vai até o altar de Jeroboão e profetiza contra ele, dizendo que vai perder a bênção, o reinado, e eu vou levantar Josias daqui a alguns anos, depois de 300 anos que aconteceu isso. E o que vai acontecer? E como sinal, o altar vai virar, vai despencar e vai virar fogo, ia fender e virar cinza. Aí o profeta foi lá, mas Deus deu uma ordem para esse profeta: não me coma nada lá, nem beba água, e volte por outro caminho. Chegou lá, ele profetizou contra Jeroboão. Jeroboão estendeu a mão contra ele. Na hora que o Jeroboão estendeu a mão contra ele, secou a mão do homem, de Jeroboão. Aí Jeroboão falou: pelo amor de Deus, rogou para o profeta orar para Deus voltar a mão dele. O profeta orou, voltou a mão. Aí ele deixou o profeta ir embora, e o profeta foi por outro caminho. Só que tudo que estava acontecendo, um rapazinho viu e contou para um pai. O pai era um profeta velho, um profeta antigão. Aí o profeta antigão falou assim: vou pegar esse cara, vou pegar esse profeta novo. Chegou lá, olha aqui, ó, verso 11: e morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: abardai-me um jumento. E abardaram-lhe um jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou sentado debaixo de um carvalho, e disse: és tu o homem de Deus que veio de Judá? Ele disse: sou eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho que foste, porque foste. Ele lhe disse, então, aí o profeta velho falou: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Está entendendo o que aconteceu? Fernando Elis está entendendo? O profeta velhão falou: peraí, eu também sou profeta. O anjo me falou que está errado isso aí. Você pode voltar comigo, Deus mudou tudo. E voltou ele acreditou no homem. E comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor te deu, Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, bebeste água no lugar que disse: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. Bom, enfim, o homem saiu de lá, pegou a estrada e foi pego por um leão. O leão matou o homem. Puxa, mas o senhor está fazendo filme de terror conosco? Não, eu estou mostrando exemplos de desobediência de um lado e de outro lado, Velho Testamento e Novo Testamento também. No Novo também tem, vou mostrar agora, porque a obediência é fundamental.
Fora da obediência, a coisa vira um caos. Sem submissão e autoridade, nada funciona. É o princípio satânico. Por que o mundo está hoje como está? Princípio das trevas. Na minha época, a professora entrava na aula, todo mundo ficava de pé. Na minha época, eu já sou moderninho, hein? Imagina na época da tia Esther, então, que tem 91 anos, né, tia Esther? E está aí, ó, firme. 91, Enil, 91 anos. Assistindo o culto. E a turma fala que não tem condições de vir aqui hoje à noite. Que estão cansados. E a tia Esther com 91 anos. Essa senhora me batizou, sabia disso? Ela estava do lado do meu batismo ali, em 1986, ali, ó. Fantástica. Mas o que acontece? Naquela época era assim, hoje não, hoje o aluno confronta o professor e vai embora. Tivemos só esse ano mais de 1,5 milhão de desistência de alunos das escolas. Estava vendo estatística, eu fiquei bobo do IBGE. Mais de quase 2 milhões de jovens abandonaram as escolas. É um caos. Princípio satânico da insubmissão. Futuros marginais, desculpa, infelizmente, a grande parte. Futuros abúlicos, tomados por um governo tirânico, mentiroso, que faz o que quer com a população. Mas isso não pode acontecer conosco. Nós somos da igreja de Jesus. Mas na igreja existe desobediência, infelizmente. Olha o que diz lá em Mateus 7, 21, abra lá. Todo mundo quietinho, impressionante. Olha só. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Obediência. Está obediente, vai ser abençoado. Não está obediente, não entra no reino. Pode fazer o que quiser na igreja, pode jejuar, pode fazer o que você quiser, mas a obediência é tudo. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Aliás, profecia, todo mundo adora profecia. Profecia é horóscopo evangélico. O que será que vai acontecer comigo? Eu vou orar com a profeta, ela tem o dom da profecia. Aí Deus usa a pessoa, daí ele fala, mas será que é certo? Eu vou na outra profeta, lá na igreja X, aquela outra, aquela é boa, aquela joelhinho de fogo, não sei o que, canelinha de fogo, tal, vai lá. Aí vem outra profecia, aí depois procura um terceiro, vem outra profecia, porque a turma quer saber se ele vai comprar o carro ou não, se ele vai ganhar ou não, o que vai ser da vida dele. Só que Jesus falou assim, uma geração perversa e adúltera me pede sinais, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, que é a morte e ressurreição de Cristo. Como Jonas ficou 3 dias na baleia, 3 noites, assim o Filho do Homem ficará no seio da terra. Esse é o grande sinal, é a ressurreição de Cristo. Não precisa mais nada, não precisamos de mais sinais, basta esse sinal. Então, queridos, Senhor, não profetizamos então, em teu nome não expulsamos demônios. A pessoa expulsa o demônio e não vai para o céu. Olha só, em teu nome não fizemos maravilhas, faz maravilha em nome de Jesus, faz ressurreição em nome de Jesus. Mas Jesus vai falar, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O pecado, a desobediência é um pecado, né, queridos? Então, irmãos amados do Senhor, pais contra filhos, professor contra alunos, povo contra governo, pastores e membros, a igreja em geral, liderança com ovelhas. Muitos pregam a palavra, mas vivem no princípio satânico do que eu faço o que eu quero. Satã não tem medo quando você prega o evangelho. Satã não tem medo dos sinais da tua mão. Ele tem medo quando você resolve obedecer. O diabo detesta que você obedeça. Por isso, irmãos, vale a pena obedecer. Eu procuro sempre obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Não vale nada você se matar e não obedecer. Jesus é o grande exemplo
Fora outros, né? Abraão obedeceu, foi abençoado. Obedeceu e saiu da sua parentela para um lugar que ele nem sabia para onde ia. E foi, pela fé. Noé, você vai fazer uma arca, Noé. Assim, assado, tal, vai pôr um par de cada animal. Agora, olha o forte. O argumento forte é o seguinte: nunca tinha chovido na terra. Então, falar, não, era claro que podia chover demais e Noé ia se preparar. Não, mas nunca tinha chovido sobre a terra. Um vapor subia e regava a terra. Toda a água estava em nuvens. Não havia exposição do sol. Quem já assistiu minhas aulas de Gênesis lembra disso. Nós vamos voltar nesse curso ao Gênesis. Vocês querem? Vocês vão voltar de novo ao Gênesis aqui, desde o início de novo. Então existia um vapor que subia da terra, existia um fog, uma neblina constante na terra. O sol não tinha exposição plena. O dia era aquele fog, aquela neblina, a noite era a noite. E esse vapor cobria a relva. Quando tudo condensou e caiu, virou chuva, o dilúvio, 40 dias, 40 noites. E Noé creu e foi abençoado. Cão sem Jafé. Cão, os negros, Jafé, os japoneses, mongólicos, chineses, coreanos, tudo. E sem semitas, os nórdicos, os brancos, europeus, tudo mais. Dessas 3 tribos, e os índios? Os índios vieram de Jafé, porque já viu como é parecido índio com japonês? Não é verdade? Cadê o Xuang? Você não parece nada, por isso que eu chamei você. Não parece com nada. Sua mãe é italiana, seu pai é japonês do Paraguai. Mas é isso. Então, irmãos, Paulo obedeceu cegamente. Jesus falou assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Aí na hora, o que o Senhor quer que eu faça? Opa, acabou. Se colocou em submissão na hora. Acabou o soldadinho de chumbo. Acabou o campeãozão lá que segurou a roupa de Estevão, que estava com a carta livre para pegar e matar quem quisesse. Acabou. Na hora se quebrantou. O que o Senhor quer que eu faça? Submissão imediata. Aí Jesus falou assim: escuta, amigão, entra na cidade e lá lhe será dito o que você deve fazer. Não sou eu que vou falar com você. Vou usar uma pessoa, o servo mais humilde, Ananias, para falar com você. Aprenda a estar em submissão, Paulo. Deus usa os servos dele para falar com as pessoas. Tem gente que fala assim: Deus não fala comigo, mas está usando o pastor, está usando o presbítero, está usando o irmão. Deus fala com você. Seja submisso que ele fala. E Paulo submeteu, se tornou o maior apóstolo. Eu acredito que seja o substituto de Judas, seja Paulo, e não Matias. Matias, nem aparece na Bíblia. Agora, apareceu uma vez, sumiu Matias. Entrou lá na sorte. Mas quem é o apóstolo dos gentios? Paulo. Obediente. Foi decapitado Paulo, para quem não sabe, e a cabeça dele bateu 3 vezes no chão, e os 3 lugares onde bateu a cabeça, nasceram 3 fontes, lá em Roma. Interessante esse assunto. O maior exemplo de obediência está lá em Hebreus, capítulo 5. Abra lá, irmãos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus 5, no verso 7. O qual, falando sobre Jesus, o qual nos dias da sua carne, quer dizer, quando ele estava encarnado aqui, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto o que temia. Jesus foi ouvido para ser livre da morte, não da morte física, da morte espiritual. Porque o problema da Bíblia é espiritual. Então Jesus não podia morrer espiritualmente. Como é que Jesus morreria espiritualmente? Se ele pecasse. Então ele chorava na oração, dia e noite, para não pecar. Senhor, me ajuda. Quero fazer tua vontade. Senhor, me livra da morte.
espiritual. E Deus o livrou da morte espiritual, não da física, porque a física representou nossa salvação. Jesus morreu pelos nossos pecados, não pelos dele, porque ele não tinha pecado. Ele se fez pecado. Como? Entregando-se como uma ovelha imaculada em resgate de todo ser humano. Foi uma moeda de troca preciosíssima, né? Como diz lá em 2 Pedro, é o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, queridos, olha só o que diz a Bíblia. Ainda que era filho, verso 8, aprendeu o quê? O que está escrito aí, irmãos? Aprendeu obediência. Ela tem que ser aprendida. A obediência se aprende. Às vezes Deus te dá umas lutas para você aprender a obediência. Ah, mas Deus é mau? Não, Deus é bom. Mas quando Deus ama o filho que ele ama, Deus corrige o filho que ama. É que nem você com o seu filho. Se você deixar a criança fazer o que ela quer, ela vai dar problema. Certo, Super Nani? Certo. Ai, que bom que você falou assim. Ainda bem. Não é, tia Esther? Tá certo, tia Esther? Duas pedagogas aqui, olha que maravilha. Então, a criança tem que ter limites. A criança se sente segura com limites. Ela gosta de limites. O cristão também. O pai corrige o filho que ama e açoita aquele que recebe por filho. Está lá em Hebreus capítulo 12, de 5, 6 em diante. Então, queridos, Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe, o quê? Obedece. Só é salvo quem obedece a Jesus. Ah, mas não é bem assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, Senhor, isso é mentira de Satanás dentro da igreja, falar que não se perde salvação. Onde está escrito que não se perde salvação? Aonde? Na Bíblia. Leio a Bíblia há 32 anos, nunca achei isso, que não se perde a salvação. Pelo contrário, aquele que está de pé, cuide que não caia. Então tem que abrir o olho, tem que obedecer a autoridade do Senhor. Isso é segurança para nós, queridos, não é? Porque Pedro fazia tanto milagre? Porque ele estava debaixo da vontade de Deus. Olha lá em Atos capítulo 5, verso 29, abra lá. Atos 5, 29. Olha lá. Porém, respondendo Pedro, que Pedro foi preso lá na hora, inquirido pelos fariseus, pelos magistrados lá de Israel, por que ele estava fazendo aquilo e tal. Aí ele falou assim, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Obedecer a Deus do que aos homens, ainda que isso custe uma perseguição. É interessante, eu tinha uma secretária na igreja de São Bernardo, quando eu dirigia lá em 95, por aí, faz muitos anos. Ela era tão fiel, que ela estava na Volkswagen, ela era secretária na Volkswagen, aí um dos diretores que era da empresa, era um alemão lá, falava assim para ela, olha, você me obedeça. Ela falava assim, obedeço o Senhor, mas eu estou debaixo da lei de Deus. Ele falou, tá bom, tá bom. Aí um dia ligaram lá, o fulano está? Ela falou, fulano é o ciclano. Aí o rapaz falou, o diretor falou, fala que eu não estou, fala que eu estou. Ela falou, olha, ele mandou falar que ele não está. O homem falou assim, eu não sei porque eu não mando embora essa moça, mas não mandava, porque ela era muito fiel. Mentirinhas do dia a dia, né? Então, amados, Novo Testamento, a obediência é a Jesus Cristo. Velho Testamento, obediência à lei. Novo Testamento, obediência à graça. A graça é Jesus. Jesus falou, né, claramente, vocês têm que me obedecer. E mais, 1 João, capítulo 2, olha lá, olha o que diz a Bíblia. 1 João 2, verso 6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Olha aí, ó.
obedecendo a palavra. 2 Tessalonicenses 3,14. Obedecer a palavra. Olha aí, ó. 2 Tessalonicenses 3,14. Mas se alguém não obedecer à palavra, a nossa palavra por essa carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Olha só, a pessoa está fora da palavra, a Bíblia manda não se misturar com ele. Que sério, hein? Como é rígida a palavra, né? Se você ouvir o evangelho como deve ser pregado, metade da igreja vai embora. Por que os pastores não pregam? Só eu que tenho coragem. Deixa que eu dou a cara para bater, eu falo para os pastores. Deixa comigo. Porque essa é a verdade. Está aqui a Bíblia. Obedecer a palavra de Deus. E a Bíblia fala, sede santos em toda a vossa maneira de viver. É isso aí. Obedecer a doutrina. Olha só o que está em Romanos, capítulo 6. Olha que lindo esse texto. Romanos 6. Glória a Jesus, irmã Margarida. É Magalida, né? Que o seu marido chama você de Magalida, né? Tá certo. Romanos 6. Olha aí. Verso 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Olha só, então de coração eu obedeço à doutrina que eu sou. O que é doutrina, pastor? Não corta cabelo, não pode deixar a barba crescer, mulher não pode rapar a perna, não pode usar calça comprida, não, isso é costumes. Não confunda doutrina com costumes. Tem igreja que tem costume, tem igreja que não tem costume, mas isso não tem nada a ver com salvação. Doutrina é viver a palavra pregada. Jesus tinha doutrina, porque ele pregava e vivia. Ele falava para amar e amava. Nunca falou de barba, de cabelo, de rapar baixo do braço, nada disso. Imagine o fedor da mulher que não rapa baixo do braço. Né? Não, eu ouvi falar que tinha em Santos um irmão da Assembleia de Deus, na década de 70, que a mulher entrava na igreja, ele mandava levantar o braço e olhava a perna. Se tivesse rapado a perna, ele virava o rosto. Se tivesse cheio de pelo, ele falava, glória a Deus. Você acredita nisso? Não estou brincando. Isso é costume. Tem igrejas que têm tal costume. Não somos contra isso. Mas não é doutrina. A doutrina é viver a santidade. É viver a santidade. Tem mulher que rapa, tem mulher que não rapa, tem mulher que corta cabelo. Fazer o quê? Tem mulher que tem piolho e o médico manda cortar o cabelo. Fazer o quê? Fortalecer, cortar as pontinhas. Qual a diferença de cortar as pontas ou cortar o meio? Qual a diferença? Ah, só corta as pontinhas, que o resto é pecado. O pecado nada, como pecado? Difícil, hein? Difícil. E quem não tem dinheiro para alisar? Como é que faz? Fica black power? Percebe como não tem coerência? Não tem coerência isso. Olha lá. E libertados do pecado. Então olha só, a obedecer a doutrina me liberta do pecado. Olha aqui, ó, mas graças a Deus que tendo sido vós servos do pecado, obedecesseis de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Não adianta fugir desse assunto. A santidade está na Bíblia. Glória a Deus. Ah, mas é muito, mas pastor, não tem Olha, porque quando erais servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhais? Então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O final de tudo é aquilo que vale, irmãos, vida eterna. Não vale a pena investir nesse mundo, desculpa a verdade. Não vale a pena investir nesse mundo. Tudo isso aqui acaba. Tudo isso aqui acaba. Você se decepciona com as pessoas, com o parente, você se decepciona com política, com o mundo, com a cultura, com tudo. Tudo é ilusão. Agora Jesus não te decepciona. E o investimento é
no século futuro, a vida eterna. Vale a pena investir no reino de Deus. Investimento de vida, investimento de tudo, saúde, tempo e tudo, até os seus bens também. Não sou contra isso. Investir no reino de Deus é o que vale, o resto passa. Amém? Por quê? Verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, outra coisa que é importante, isso para os homens, para os jovens que têm seus pais, que estão em casa, Colossenses 3:20, abra lá. Para a Vitória, por exemplo, que ainda é uma jovenzinha, apesar de namorar, cadê o seu namorado? Namoro firme mesmo isso aí, é? É mesmo? Ah, cadê seu pai, hein? Eu fico preocupado com isso, hein? Você está sozinho com o menino? Ele está sozinho com ele? Não, Estou brincando, não sou contra isso também, calma aí, não é bem assim, olha aqueles caras. Colossenses 3. Ela ficou toda encabulada, ela. Colossenses 3:20. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, em tudo a vossos pais. Hoje criança pequena já não obedece mais aos pais. Hoje crianças de 13 anos não obedecem mais aos pais. Fica no computador, mexendo no computador. Não querem saber do pai mais, nem da mãe. Ah, que é isso, pai? Estamos vivendo o século 21. Não é isso? Só que a Bíblia não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obedecei os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E lá em Efésios capítulo 6 diz que isso prolonga os dias sobre a terra. A pessoa vive mais que honra pai e mãe. Tem filho que vai contra o pai, processa o pai, porque quer dinheiro às vezes. Eu já vi isso. Filho processando o pai para pegar dinheiro. É o diabo. Verdade? Mas Deus é juiz de tudo. Impressionante isso. Filhos que matam os pais, bate na mãe. Tem filho que bate na mãe, ou então bate no coração, fala assim: ah, mãe, vai para lá, vai. Bateu no coração da mãe. Vai se danar, pai, não quero saber de você. Bateu no coração do pai. Como dói. Insubmissão. Que tristeza. Que tristeza. Enfim, pastores têm que ser obedecidos. Hebreus capítulo 13. Verso 19. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. É pastor, é pastor. Agora, não quer bênção, sai fora. Pede carta, vai para outra igreja. Não está contente? Mas não saia em rebeldia. Não é bom para você. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Se não velar, também vai responder. Como aqueles que hão de dar conta delas. É muito sério. Para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Não é útil para o cristão que o pastor chegue lá em cima diante de Deus e fale: olha, essa ovelha não quis me saber de mim, não quis me obedecer, sumiu. É sério, o pastor vai dar conta, um por um, que nós vamos ter a eternidade para juízo. Se nós tivermos então no mundo 7 bilhões e meio de pessoas, mais as outras bilhões que já viveram, 10 bilhões. Vamos lá, vai. É o início da eternidade só. 10 bilhões de julgamentos, todo mundo assistindo. Não tem mais tempo, não tem mais espaço. Todo mundo lá esperando, com todo o tempo do mundo. Hoje tanta pressa, amanhã todo o tempo do mundo. Para que pressa hoje, se você vai viver a eternidade toda? É sério. O que é mais forte no reino de Deus é a ressurreição de Jesus e a nossa. Ou vocês pensam que vão sumir da terra? Vocês podem dormir por um tempo, mas vão voltar. Vai voltar para a eternidade. E vai dar conta do que fez neste mundo. Como se fosse um telão.
telão assim, tudo que você fez escondido. Aquele irmão lá, vai aparecer lá assim. O irmão vai, você não me ama. Tudo vai ser julgado. Não vale a pena. Então hoje, o tribunal, aqui tem remédio. Você pede perdão por irmão, fica tudo certo. Aí Jesus apaga o problema. Agora, o que não é resolvido aqui, vai ter que resolver lá, e é pior. Não vale a pena. Perceberam, irmãos? Então, queridos, você sabe o que é amor na Bíblia, que eu descobri estudando esse assunto agora? Olha essa aqui, Érica, você que gosta de coisas. O que é amor? Olha só, 2 João, verso 6. Que 2 João só tem um capítulo. 2 João 6, olha só. Olha o que é o amor na Bíblia. 2 João 6. E o amor é este, verso 6. Que andemos segundo os seus mandamentos. O que é amar? Obedecer os mandamentos de Jesus. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele, andar em Cristo, está em Cristo, andando em Cristo, sendo como Jesus. Este é o amor. Tem gente que pensa que amor é ficar dando esmola para os outros, que nem outras religiões fazem. Biblicamente, o amor é andar em Cristo. 1 João 5,3, abra lá, vira a página. Olha que forte isso. Porque este é o amor de Deus, ou ágape, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Seguir a Jesus é viver o amor. O amor que eu pratico das minhas mãos, eu falo, isso é minha justiça, eu estou dando para quem eu quero, eu faço as coisas. Irmãos, essa bênção às vezes, que você pensa estar fazendo, que não vem de Deus muitas vezes, não leva nada para você. Quantas pessoas você não ajuda, que depois te vira o rosto, e que falam que foi maldito o auxílio que você deu. Pastor Olavo, teve um senhor lá que falava, eu sou esposo da tia Esther, eu sou motorista de táxi, mas eu não tenho táxi na igreja, preciso de um carro. Aí o pastor Olavo teve dó, deu um carro para ele sumiu, fugiu da igreja, certo? Ele me contou isso aí. Bênção que ele pensou que fosse bênção. Tem situações na nossa vida que a gente acha que é bênção, mas não são bênção. São trapos de imundície. As vossas justiças são como trapos de imundície. Isaías 64, não sei se é verso 4, 5, 6, sei lá, porque eu não tenho memória boa. É verdade, mas eu sei que é Isaías 64, agora eu vou achar, Isaías 64, vamos lá, essa é boa. Nossa, como estou ruim, é verso 6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Esse sentimento, ele tem que trazer em nós a dependência de Jesus Cristo. Somos de Jesus, dependemos de Jesus, obedecemos a Jesus. Na hora que o diabo viesse e falar, Satanás, eu não sou nada mesmo, mas Jesus é tudo em mim. E como é que você prova isso? Está lá em Lucas capítulo 6, se não me engano, abra lá. (46) Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quer dizer, Senhor, Senhor, faz o que eu digo. Irmãos, obedecer é o fundamento do reino de Deus. Vocês estão aqui para aprender a palavra e vocês vão ser obedientes a essa palavra e serão bem-aventurados. Pastor Jairo pediu para vocês virem e vocês estão vindo. Vocês estão sendo obedientes, vão ser abençoados. Vão ser abençoados. Está lotado aqui quase, hein? Glória a Deus, hein? Quantas pessoas tem hoje, Wendel? 79 pessoas, olha que bênção. É uma classe de aula boa. Eu dei aula para classe médica de 70, 80 pessoas. Grande classe.
Oi? Vai aumentar ainda mais porque nós queremos trazer toda a liderança para cá. Hoje é uma aula não muito forte, por quê? Porque agora veio o carnaval e eu não sabia que vocês vinham. Pensei que vocês já iam se preparar para sair para o retiro espiritual. Porque crente no carnaval vai para o retiro, ele se retira do mundo. Eu, assim que me converti, irmãos, olha, eu fui folião de carnaval, desculpa a lembrança. Eu fui pentacampeão de escola de samba, quando era do mundo, lógico, né? Tocava repinique, puxava batucada. Quando eu me converti, foi em janeiro de 86. Aí em fevereiro veio o carnaval, eu falei, e o que eu faço agora? Estava tudo preparado para ir para o mundão, não, vou para a igreja. Aí grudei nos irmãos lá com o Betão, lá, fui atrás de Jesus. Foi a melhor coisa da minha vida. Mas eu me lembro que eu acabei de me converter, eu falei, peraí, agora é carnaval. Desde pequeno eu já me fantasiava de índiozinho, ia para o salão. Era uma besta humana, ia lá para pular carnaval, irmão, você acredita? Pulava carnaval de índio, de não sei o quê. Uma vez eu saí do centro cirúrgico, eu fugi do hospital, estava dando plantão lá no Hospital São Bernardo, fugi do hospital, fui para o carnaval, vestido de centro cirúrgico, o pessoal pensou que era fantasia. Estava pronto para trabalhar, para voltar e já entrar no centro cirúrgico. Olha que absurdo, irmão, só Deus, viu? Só Jesus. Amém, irmãos amados? Amém. 1 Pedro, capítulo 2, para encerrar. E vocês vão tirar as dúvidas, que eu adoro contrariedades. Se vocês não estiverem felizes, vocês falem o que vocês estão pensando. O que está nesse coraçãozinho? O que está nesse coraçãozinho de vocês? Olha lá, 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o quê? O exemplo, para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Todos os problemas que vêm sobre a sua vida, lutas, agressões verbais, ameaços de qualquer tipo, pessoais, familiares, profissionais, tudo que vem sobre a tua vida, entregue na mão de Jesus. Você ajoelha e fala, Jesus está na tua mão, o Senhor é minha justiça, é o meu escape, é minha providência, é a minha resolução. Não temerei o que possa me fazer um homem, porque eu não sou mais deste mundo. Entrega na mão de Jesus e fique quietinho. Glorifique a Jesus. Faz que nem os estoicos, né? O estoicismo, ele pregava o silêncio. Fica na sua, quieto, só glorifica, só dando glória. Que nem Abraão. Abraão, depois de muitos anos, viu que não via o filho. O que ele fez? Fortaleceu a fé, dando glória. Glória, glória. Romanos 4 fala isso, de 18, 19 em diante ali. Verso 20 ele fala isso. Dando glória, esperando o tempo do Senhor Deus. Em obediência, em obediência. E o que há de vir, virá e não tardará. Amém, queridos? Amém. Vamos às perguntas. Pode fazer perguntas. Fala, Vitória. Não é sobre o namorado, não. Você não se ofendeu porque eu falei que vocês estão sozinhos, né? Estou brincando, eu sei. É lógico, está com os irmãos, lógico. Sim. Muito boa a sua pergunta. Amo perguntas desse tipo. Ela perguntou o seguinte: se uma pessoa para expulsar um demônio tem que ter autoridade, mas se ela não está submissa a Jesus totalmente, como que ela consegue expulsar demônios? Tem dois tipos de demônios: demônios fracos e demônios fortes. Os demônios fracos, até macumbeiro expulsa. Até um crente recém-convertido expulsa. Demônios fortes, tem pastor que não consegue expulsar. O demônio joga na cara do pastor: você é um mentiroso, você falou isso, falou aquilo, você fez isso. Então, certos demônios, para serem expulsos, precisam de
de que o indivíduo esteja em oração, jejum e fé, como está lá em Mateus capítulo 17. Os discípulos não expulsaram um demônio forte, aí trouxeram para Jesus, Jesus repreendeu o demônio e saiu na hora. Aí Pedro, Tiago, a turma falou, Jesus, vem cá, caiu um botão aqui. Por que nós não conseguimos expulsar? E o Senhor expulsou. Por quê? Está em Mateus 17. Aí Jesus falou assim, por causa da vossa pouca fé. Mas esta casta não sai, senão com oração e jejum. E submissão, lógico. Agora, tem demônios que são mais fracos, que os próprios discípulos expulsavam, todo mundo expulsava. E os discípulos nessa época não tinham a plenitude do Espírito, mas expulsavam demônios. Então se vê que às vezes a pessoa não precisa estar cheia do Espírito Santo para expulsar o demônio. Que o batismo no Espírito só veio no Pentecoste. Antes o Espírito estava com eles, mas não neles. Ele está com vocês, mas estará em vós. Lá em João 14, Jesus fala, eu vou ter que voltar para o Pai, para que eu vos mande o Consolador, para que fique convosco para sempre. E vós já o conheceis, porque está convosco, habita convosco, está convosco, mas estará em vós. Esse estará é Pentecoste. Hoje, com o Espírito Santo em você, a expulsão de demônios é muito mais fácil. Mas não é fácil expulsar qualquer espírito, porque hoje os demônios são forjados, são alimentados, são, vamos dizer, engordados na igreja, pelo pecado da igreja. São chamados de demônios fortes. Camarada é crente, peca, o demônio entra nele. Aí o demônio se fortalece e traz 7 mais fortes. Entendeu? Lógico. Ela me perguntou se uma pessoa batizada no Espírito Santo pode deixar de ser. Lógico. Se você entristecer o Espírito Santo, você pode perder o Espírito Santo. A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 4, verso 30, não entristeçais o Espírito Santo com o qual estáis selados para a salvação. Então ele pode ser extinto. O Espírito Santo pode ser cancelado, pode ser acabado, porque ele se entristece e vai embora e perde a salvação. Porque sem Espírito Santo não vai para o céu, sabia? Sabia que sem Espírito Santo não vai para o céu, ou vocês não sabiam disso? Lá em Efésios capítulo 1, fala que o Espírito Santo é o selo da redenção. Se é selo, é credencial, sem ele não entra. É o selo da promessa, a promessa da eternidade está no Espírito. Agora, tem gente que tem o Espírito, mas não foi batizado ainda, precisa ser batizado. Vamos treinar qualquer dia aqui, fazer uma vigília só para batismo no Espírito Santo. Propõe para o Jairinho isso, fazer uma vigília só para batismo no Espírito Santo, que não é ainda. Amém? Você não é, né? Mas vai ser em nome de Jesus, porque eu sinto em você o Espírito Santo. O Espírito está na sua vida, você está comendo essa palavra desde o começo. Quem mais? Fala, Cleus. Nada? Lá atrás mais alguém tem dúvida? Vocês não têm dúvida? Ih, meu Deus, então não entenderam nada. Não entenderam nada. Fala, ó, só ela. Daquelas alunas, ela deve ser daquelas alunas que não param de falar na aula, entendeu? Fala. Se Adão não tivesse pecado, ele teria a vida eterna? Ou ele só... Sim, Adão, se não tivesse pecado, teria vida eterna? Teria vida eterna. Mas ele pecou, morreu. Daí vocês falam para mim, mas ele não pecou e morreu na hora. Viveu mais 930 anos, mas morreu. Então tem muita gente que está viva espiritualmente, entre aspas, mas já está morta. Está vivo na igreja, mas morreu já espiritualmente. Então tem que renascer. Entendeu? Amém? O que mais? Lá atrás, o pessoal da... Isso, Vanderleia, fala. Meu Deus, você é muito inteligente. Romanos capítulo 13, abra lá. Eu esqueci disso. Ela é uma menina inteligentíssima. Ela falou assim, o senhor está falando de obediência a pastores, aos pais e autoridades, mas tem o Romanos 13, que fala o seguinte, ela é muito inteligente, essa menina, usada por Deus. Olha só, no verso 1 em diante. Toda alma, olha só essa, Fernando, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Verso 1, Romanos 13, porque não há autoridade que não venha de Deus,
e as autoridades que há foram autoridades ou foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Não se resiste à autoridade, olha só. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Vou dar um exemplo. Você está com seu carro na via Anchieta, andando lá, a 90 por hora, documentação em dia, o carro direitinho. Tem o guarda lá, você não vai ficar, o guarda, não, você fala, está tudo bem comigo. Eu não tenho nada de errado. O carro está em ordem, o documento está em ordem, estou na lei. Então, é o que ele diz aqui, ó, o magistrado não são terror para as pessoas, para as boas obras, mas para as más. O camarada está errado, está sem documento, está fugindo de alguma coisa, aí ele vê a polícia e ele se assusta. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Olha que interessante. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Novo Testamento. Olha só como Deus permite às vezes uma situação de autoridade para, vamos dizer assim, castigar quem está errado. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. E no verso 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Amém, queridos? É o que eu falei, a pregação aqui é a leitura da Bíblia. Como vocês às vezes não têm tempo de ler em casa, que vocês trabalham demais, trabalham das 7 da manhã às 8 da noite, vem para a igreja correndo, volta, lê a Bíblia daquele jeito, coitadinhos. Então aqui vocês leem melhor, né? Muito trabalho, muita hora extra, muito joelho de madrugada, não tem tempo muitas vezes. Essa foi boa, né? Amém. O que mais, irmãos? Estão gostando ou não? Amém. Quem vai voltar aqui, levanta a mão. Todos levantaram a mão? E o Cris não levantou. Agora sim. O Cris é terrível, ele é fujão. Ele vem só para o final, não é para fazer número agora. Amém, irmãos. Glória a Jesus. Encerramos o culto. Nenhuma dúvida mais? Nada. Com quem casou Caim? Com quem casou Caim? Mas a teologia fala que não tinha outras pessoas a não ser Adão, Eva, Caim e Abel. Como é que fica? Como é que fica isso aí? Tinha gente lá fora do jardim? Então qualquer hora nós vamos estudar isso de novo, amém? Fala. Os filhos de Noé já tinham as esposas entraram na arca. As esposas é que deram a diferença. Uma era morena, outra japonesa, outra, que daí descendeu todo mundo, entendeu? Aí começou a descendência. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.